Na barbearia não se fala de política, mas como estamos na rua, podemos falar à vontade. Hoje apresento um político cá da terra, candidato a deputado da Assembleia Municipal, é assim? Pelo Partido Socialista. Raul Testa, de onde é que vens e o que é que fazes neste momento? De onde é que venho? É uma boa pergunta. Sou leirense, nasci, embora tenha nascido em Coimbra, os meus pais decidiram ter-me em Coimbra, mas vivi a minha vida toda em Leiria, com exceção dos anos de faculdade, que foram também em Coimbra, e depois tenho desenvolvido a minha atividade profissional e política em Leiria e agora na Marinha Grande. Portanto, agora sou adjunto da Presidente da Câmara da Marinha Grande. E porquê é que tu te revês no teu partido e o que é que ele representa para ti e porquê é que te levou a essa escolha? Olha, desde muito cedo senti que, desde a altura da adolescência, quando começamos a desenvolver as nossas preferências políticas, desde cedo percebi que o mundo, da forma como estava organizado, com o sistema capitalista, não garantia uma igualdades para todos e possibilidade de evoluirmos nas nossas vidas de forma idêntica, ou seja, era muito ligado à forma, às famílias em que nascíamos e àquilo que depois fazíamos durante a vida. Ou seja, para mim sempre foi muito importante a garantia de igualdade de oportunidades para todos. Okay. Social. Sim. Portanto, seja da área social, seja da área económica, todo o meu pensamento político é desenvolvido para garantir que o elevador social funciona melhor, portanto que quem nasce, mesmo que nasça no seio de famílias mais desfavorecidas, tem possibilidade de conseguir tudo aquilo que uma pessoa que nasce numa família com mais posses tem. Portanto, é esse o ponto fulcral, é isso que me faz ser do Partido Socialista, porque o Partido Socialista defende precisamente isso, e é isso que me faz considerar-me de centro-esquerda. Mas olhando para o teu percurso na política, então podemos dizer, ou o que é que podes-me dizer para convencer que não és um boy? Eu sou um boy, no sentido em que sou um rapaz, não é? Não sou uma girl. Okay. Podia ser, mas não sou. A questão do boy ou não é uma questão que... E é mais utilizado este termo no socialismo, não é? Eu tentei Não, procurar... acho que não. Também eu acho que é usado com todos os partidos, com as pessoas que fazem parte de partidos do poder. Ok. Portanto, o PSD também, quando estava no poder, também as pessoas diziam que as pessoas do PSD eram boys, portanto, isso é um bocado indiferente. O que interessa aí é o partido do poder, porque depois, é normal, eu consigo perceber porque é que as pessoas o dizem, embora tem muito mais a ver com a qualidade que a pessoa em si tem, se é boa a desempenhar funções ou não, do que se é nomeada para algum cargo ou não. Porque, repara, se tu fores nomeado para um cargo, mas fores bom no desempenho, isso é um job for the boy ou não? Eu acho que não. Mas é preciso ser da família para pertencer a um partido? Ou... Da família? Não. Família? Família? Sim. Não, acho que não. Olha, da minha família, sou provavelmente o primeiro militante do Partido Socialista, portanto, não. Olha, eu tenho uma mão esquerda e tenho uma mão direita, uma pesa mais que outra. É assim também na política ou ninguém já liga o que é a direita, o que é a esquerda? Eu acho que é normal que as pessoas, também com a questão com o advento das redes sociais e com a massificação da internet, entramos numa era, aliás eu estudo isso, entramos numa era de polarização ideológica muito forte. Não é que a polarização ideológica não existisse antes, ela existia e muitos períodos negros até da história mostraram-nos que ela existe e não é um fenómeno de agora. No entanto, a questão das redes sociais parece-me estar a aprofundar o fenómeno de polarização ideológica.
Ok. E isso Mas achas que há uma tendência atual de cerrar fileiras, ou seja, abrir trincheiras de alguns espectros políticos? Acho que toda a comunicação que é feita online e que agora se permite que seja feita por causa das redes sociais, se permite que seja feita de uma forma muito diferente daquela que era feita até há 15 anos atrás, até há 10 anos, essa comunicação tem por objetivo, declarado ou não, garantir que nós não nos encontramos no meio, que não encontramos soluções ao centro, mas sim que encontramos soluções cada vez mais extremistas, seja de extrema-esquerda, seja de extrema-direita. Ou seja, deixou de haver espaço também para a moderação, de aprender com o outro lado. Não é que tenha deixado, mas esse espaço está mais curto. E por isso é que vemos em muitos países o crescimento da extrema-direita e o crescimento da extrema-esquerda. É óbvio que temos visto até mais o crescimento da extrema-direita do que da extrema-esquerda, mas seja como for, têm crescido os extremos e minguado o centro, o que é muito perigoso. Ok. Olha, tu escolheste este cenário onde estamos e ele também representa e está ligado a uma filosofia que roça um bocadinho a anarquia da liberdade. Não é? Nós sabemos que andar em cima de skates é um bocado um movimento um pouco anárquico. Ainda acreditas que existe uma democracia completa em Portugal, depois destes últimos 2 anos? Acredito totalmente e nem sequer percebo porque é que estará em questão os últimos 2 anos. Acredito totalmente numa democracia completa. Acho que quem tenta alimentar... Eu fiz o link. Sim, claro. Podes divagar. Certo. Acho que quem tenta colocar-nos em questão se estamos em democracia completa ou não, falo com más intenções, falo com a intenção de desconfiarmos cada vez mais do sistema e das instituições democráticas. E as instituições democráticas não têm falhado mais agora do que falhavam antes. Elas falham porque tudo falha na vida. É impossível alguma coisa nunca falhar. Não há coisas infalíveis, mas a democracia e as instituições democráticas não falharam mais agora, nos últimos anos, do que falhavam antes. Falham mesmo. Tu encontraste isso porque de todas as pessoas com quem eu falei, és de longe aqueles que mais estudou a ciência política. Tu consegues ver e observar em algum período da nossa democracia que aquilo que estás a dizer é mesmo verdade, de alguma forma? Não, repara, houve períodos da nossa democracia muito mais conturbados do que este, não é? Logo o período a seguir ao 25 de Abril, por exemplo, mas pronto, aí podes argumentar que era normal porque a democracia era jovem e portanto, ainda andávamos num período, no PREC, por exemplo, mas num período conturbado, depois do PREC também, portanto, podes-me dizer também que, pronto, aí não conta muito porque era pós-democracia, pós uma revolução e, portanto, 40 anos de opressão. Podes-me dizer que isso aí não conta muito, mas eu acho que conta. Portanto, o momento que vivemos hoje é muito provavelmente um dos momentos mais calmos de sempre. Temos menos crimes, apesar das pessoas acharem que temos mais. Temos mais segurança nas ruas, apesar das pessoas acharem que temos menos. Temos melhores condições financeiras, apesar das pessoas acharem que também temos menos. É óbvio que agora no período de pandemia também não é propriamente o melhor exemplo, mas a verdade é que a seguir a um período negro de assistência financeira como o da Troika, o país estava em recuperação. Isso é inegável. Portanto, até sermos atingidos pela pandemia, aliás, em 2020, o ano passado, quando fomos atingidos pela pandemia, era a expectativa que toda a gente tinha, o Governo e as instituições europeias, era que nós tivéssemos superávit. Nós, por acaso, não tivemos, mas, quer dizer, nunca sequer se falou em termos de superávit das contas públicas. E isso, só por si, é muito importante. Nós estávamos a caminho de voltar a ser um país com uma boa saúde financeira. E pronto, a pandemia atrasou um pouco as coisas, mas eu acredito que vamos lá voltar. Olha, tu tens um nome, lembrei-me agora, muito aprazível, Raul. Porquê é que não te candidataste como independente? Podias sair daqui com alguma vantagem, não achas?
Não. Acho que nunca me candidataria como independente, porque não tenho problema nenhum contra os independentes. Aliás, os independentes são importantes na democracia. Eu não me candidataria como independente porque eu tenho um partido. E sair do meu partido para me candidatar como independente não o faria, mesmo que o meu partido não me quisesse para candidatar ao que quer que seja. Olha, o que é que tu tens a dizer sobre esta afirmação? As ideias não deviam ter uma cor política. Acho que é completamente mentira e acho que é mesmo esse o cerne da questão da polarização ideológica. Ao dizermos isso, estamos a dizer que a forma como se decide um problema não é ideológica. Quando é, todas as decisões que nós tomamos na nossa vida para resolver o que quer que seja, não é? são ideológicas. Para resolver problemas sociais, são ideológicas. Ou seja, dizermos isso é uma forma de dizermos: não, eu não tenho nada a ver com a ideologia, eu quero é resolver os problemas das pessoas. Isto é muito bom de ouvir. As pessoas adoram ouvir isto, porque isto parece verdade, mas não é. Eu dou-te um exemplo muito claro. Tu decides apoiar alunos de uma escola, das escolas, não é? E vais apoiar que alunos? Vais apoiar todos os alunos da escola ou vais apoiar só os que são mais necessitados? E até fazes escalões com escalão A, escalão B, é como temos o nosso, como existe neste momento, mas essa decisão é uma decisão que não tem ausência de ideologia, tem presença de ideologia. Tem descomprometimento, é isso? Não, repara, porque se tu quiseres apoiar todos, essa medida é uma medida que pressupõe que não vais apoiar, ou seja, que o apoio não é dado mediante a classe social em que as famílias estão. Mas sim, apoias todos. E se apoias todos, não estás a garantir, embora seja uma medida de igualdade, não é uma medida igualitária. No que depender de ti, o que é que pode melhorar com o sistema político português? Eu sei que isto é muito ambíguo. Isso é bastante ambíguo, sim, mas no que depender de mim, eu aquilo que faço em tudo aquilo em que estou inserido, seja um cargo político, ou seja o associativismo onde também estou, ou em termos profissionais, o que eu faço é dedicar-me a 100% à causa em que estou inserido. E óbvio que o que é que o sistema político pode, no que depender de mim, eu gostava de garantir aquilo que te disse no início, que nós temos um elevador social muito mais funcional e que as pessoas não têm necessariamente que acabar a vida na mesma condição económica em que começaram, económica e social, em que começaram. Portanto, essa é a minha grande... Nós estamos a entrar numas eleições e de facto, qual é a tua justificação para quem está no poder, ou nestes últimos 4 anos, se guardar imensos lotes de obras para fazer? Achas que há aqui alguma explicação razoável ou é só falta de memória do eleitorado? Guardar, não percebi, guardar lotes? Os lotes de terrenos, guardar obra para ser feita neste ano que vamos entrar nas autárquicas. Estás a falar nas obras antes das eleições? Sim. É assim, toda a gente, isto é uma prova ganha, não é? Não, eu acho que também depende muito da percepção das pessoas. Se tu fizeres uma obra, acabaste de ser eleito, para já, se acabaste de ser eleito, é difícil fazer obras depois de ser eleito, porque para isso, ou pelo menos, vais fazer as que as outras pessoas anteriores deixaram em projeto, não é? Senão, aquelas a que tu estás diretamente ligado, normalmente só se notam para passado 1 ano ou 2. Mas seja como for, obras a seguir às eleições autárquicas, depois às eleições legislativas, ou antes ainda há europeias, o que quer que seja, desde que seja uma obra perto, e quando eu digo perto é tipo a 6 meses, de uma eleição qualquer, as pessoas vão todas dizer que é eleitoralismo. Mesmo que não seja uma autárquica, e mesmo que seja a autarquia a fazê-la. Portanto, a questão de se as obras são feitas com eleitoralismo ou não, é óbvio que houve um período grande na história
nos nossos últimos 20 anos, ou coisa que valha, 30 talvez, em que isso acontecia muito. A malta chegava aos últimos anos do mandato e fazia mais. Mas podes atribuir isso a eleitoralismo, de facto, ou também, por e simplesmente, é difícil pôr uma máquina a funcionar e depois, ou seja, quando tu começas a pô-la a funcionar, já estás relativamente perto das eleições. Portanto, é normal que em mandatos de 4 anos as obras estejam concentradas sobretudo nos últimos 2. Raul, e tu, se fosses presidente, quantos estudos é que irias propor? Quantos estudos? Estudos. Achas que é importante estudar as coisas? Claro que sim, é muito importante estudar. É importante estudar os assuntos. É óbvio que... Mas é preciso fazer estudo... Pronto, agora estou aqui a picar, mas sim, em termos económicos, em termos de cultura, sim, eu acho que devem... Sim, eu não sou nada crítico do investimento em estudos. Estudar é sempre bom, não é? Ao longo da nossa vida, para nós pessoalmente, mas também para as instituições. É importante terem estudos que lhes digam que o caminho certo é A e não B, porque senão depois às vezes ficas refém de decisões que são tomadas por achismo, estás a perceber? É por se eu acho isto ou aquilo. É óbvio que há sempre, ao longo da vida política também não pode ser regida só por estudos, não é? Há muitas decisões que são tomadas porque os políticos acreditam em A versus B, mas há muitos assuntos que têm que ser estudados e merecem esse estudo. Não fazes um edifício sem fazer um estudo geológico. Exato. Um edifício num sítio qualquer que seja necessário. Portanto, esses estudos têm que acontecer. E como é que achas que deveria o município melhorar a sua comunicação? Nós tivemos muitos casos agora recentemente, o Betuminoso, a estátua do Falo das Caldas, que acabou por ser uma brincadeira, a polémica com a árvore dos capuchos. Achas que há aqui muitas franjas do público que as coisas não estão a passar, ou somos mesmo muito críticos em Leiria? Não acho que sejamos muito críticos em Leiria, acho que somos muito críticos nas redes sociais. Em todo lado, somos muito críticos nas redes sociais. E acho que é fácil ter uma ideia completamente distinta daquilo que acontece numa eleição se nos basearmos nas redes sociais. É fácil nós acharmos que quem está no poder vai sair do poder, porque as redes sociais são uma crítica constante a quem está no poder. E a forma como quem está no poder lida com a crítica também é muito importante. Mas nesse sentido, acho que estamos muito bem servidos em Leiria e quem está no poder tem feito um excelente trabalho e também na comunicação. Vamos falar sobre cultura, programação, música, etc. e agenda. Era aceitável a média dos 20 eventos por fim de semana que acontecia antes da pandemia? Ou seja, achas que tem que haver aqui algum tipo de prioridade? Diz-me o que é que tu pensas disso enquanto cidadão. Enquanto cidadão, eu acho que é muito bom termos uma cidade que transpira vida, não é? Há sempre crítica, eu acho que há sempre uma forma de criticar o que quer que seja. Mas é normal e a crítica muitas vezes é justificada e deve ser ouvida e deve-se melhorar com base na crítica. Agora, se me dizes que a crítica é por haver muitos eventos, não acho. Acho que é bom haver muitos eventos, dá-nos muita opção de escolha. Leiria tem 120 mil pessoas, o concelho inteiro, um bocadinho mais de 120 mil pessoas. É muitas pessoas, é muita gente, não é? Quer dizer, é normal que haja necessidade de haver muitos espaços culturais e que haja necessidade de haver muito produto cultural para se consumir, mesmo que seja muitas vezes de animação. A animação também é necessária, não é? Quer dizer, nós preferimos ter no centro da cidade muito fechado e sem atividade ou com muita atividade? Mas porquê é que nós não atraímos turismo? Isto porquê? Porque nós temos um castelo com uma igreja renovada, nós temos um rio que não é navegável e está bastante poluído. Porquê é que nós não atraímos turismo? Eu acho que nós atraímos turismo. Isso não sei se isso é uma... É uma provocação, então. Não sei se será correto, ou seja, eu acho que nós atraímos de facto turismo. Sim. Não tenho aqui dados, por acaso ainda ontem estive a ver os da Marinha Grande, onde houve, por exemplo, um aumento exponencial de turismo nos últimos anos.
mas por acaso não vi do Conselho de Leiria. Mas será que é eu julgo que há também. Será que é? Não, ou seja, estás a ver, eu acho que o castelo é obviamente muito importante. Nós temos, é provavelmente o monumento mais bonito do distrito de Leiria e é normal que atraia muitos visitantes. E especialmente agora, renovado e com acessibilidades mais simples de utilizar do que ir a pé, não é? Acho que tem capacidade para ser... Mas conseguias aqui dar mais ideias para o Conselho de Leiria fazer a diferença a nível nacional, sem copiar outras formas? Repara, a questão de copiar outras formas ou não acho que haja grande problema. Acho que é importante também aprender com o que os outros fazem bem. Eu acho que o trajeto que tem sido seguido em Leiria de aumentar muito a oferta cultural e a oferta de animação, acho que é uma das mais importantes estratégias e uma das mais importantes formas para nós conseguirmos atrair turismo também. É óbvio que depois há outras coisas, não é? Garantir, isto também há coisas que não estão totalmente na esfera de influência da autarquia, mas garantir que temos melhores alojamentos para turistas, não é? Os hotéis, os hostéis, essa oferta turística é muito importante. Garantir também que as cidades com quem estamos geminados também comunicam melhor a nossa imagem lá fora e garantem que os cidadãos deles têm mais probabilidade de vir para as nossas cidades, fazer novas geminações, esse tipo de coisas são sempre importantes. Perante este cenário das alterações climáticas, o que é que nós devemos de fazer? Cortar as árvores todas? Fazer orelhas mocas dos conselhos especialistas ou arquitetos paisagísticos? O que é que tu queres falar sobre isto antes de irmos às suiniculturas? Relativamente à questão do ambiente... Isto, e podes utilizar o espaço onde nós estamos, skates, ciclovias... Este espaço é um espaço fantástico da cidade de Leiria, é um dos melhores, um dos que eu mais gosto, precisamente pelo envolvimento do ambiente, pelas árvores fantásticas que aqui temos. É óbvio que o rio poderia estar em melhores condições, espero bem que no futuro melhoremos muito essa característica de Leiria, mas honestamente ainda bem, nos últimos anos conseguimos fazer um novo jardim da cidade e isso é muito bom. A área verde em Leiria aumentou bastante. Poderás sempre dizer que não é suficiente e se calhar devia haver mais, ainda bem, há outro que está a ser construído junto à autoestrada, à Nacional, e portanto acho que esse é o caminho, estás a ver? Podemos ainda não estar lá, mas o que é que tu querias deixar aos teus filhos? Um porco mielheiro ou uma sardinha gordinha? Percebes? Porque, e isto passando aqui... Olha, digo-te já que não gosto de sardinha, portanto, e evito muito comer porco. Mas isso é algum... Por causa não cortas relações com o Pedrógão ou... Não. Okay. Eu gosto de alguns peixes, gosto muito de bacalhau, de linguado. De cavala, né? Também gosto, mas não gosto particularmente de sardinha, nem de carapau, por exemplo. Ok. Então, e falando, porque acabámos por falar nas suiniculturas, tu estarias disposto a avançar com uma mão de ferro com o princípio de poluidor-pagador, com estas ações de fiscalização que o município pode vir a ter? Uma vez que tu também vais representar a Assembleia Municipal, tu sim. vais pegar em algumas coisas, não é? Sim, relativamente à questão das suiniculturas, a questão para mim é simples. Eu acho que, embora seja muito importante a atividade económica para a terra, e eventualmente os postos de trabalho que ela gera, acho que nada justifica poluirmos os nossos rios, as nossas linhas de água. É que a poluição das linhas de água é especialmente nociva, e a verdade é que eu concordo que as suiniculturas têm que haver uma forma de garantir que as suiniculturas são responsabilizadas pelo dano que causam. Portanto, acho claro, e não me ouvirás a mim a defender
o que quer que não seja a responsabilização de quem polui, seja suinicultura, seja outra coisa qualquer. É óbvio que a indústria polui também, não é? Portanto, mas é um caminho que se tem feito e que é importante que a indústria deixe de poluir da forma como polui, não é? Tal como as suiniculturas têm que o fazer, têm que poluir cada vez menos, se possível, nada. Mas isto acaba por linkar aqui um bocadinho. A Câmara apostou muito no leitão à Boa Vista. Tu preferes uma boa morcela de arroz ou um leitão à Boa Vista? Isso é muito difícil. Embora... Ou comes os dois? Eu opto por não comer porco, como te disse. Mas é uma infelicidade, porque gosto muito de leitão. mas prefiro... hoje em dia comeria uma morcela. Aliás, morcela de arroz é uma coisa que eu gosto também bastante. O que é que tu ainda não viste realizado em Leiria? Olha, isso é uma boa questão. Eu sou muito defensor de um centro da cidade que seja completamente virado para os peões e para a mobilidade suave. Não acho minimamente que, pelo facto de passarem muitos carros no centro da cidade, isso aumente as tuas vendas, por exemplo, como barbeiro, ou aumente as vendas de quem quer que seja que tenha lojas abertas. Também não acho que devamos fechar por completo a cidade inteira, não é? Não é isso que eu acho, mas acho que é importante tirarmos trânsito do centro da cidade, é importante garantirmos que há bolsas de estacionamento boas fora da cidade e serviços, seja o móvel, seja outra coisa qualquer, serviços de transporte público muito frequentes, de forma pendular, entre esses estacionamentos e o centro da cidade. Porque as pessoas querem, de facto, fazer isto que toda a gente está aqui a fazer à nossa volta, que é usufruir do espaço público a pé. Portanto, é importante que haja lugar para os carros, mas é importante que o centro seja preferencialmente a pé. Mas quais é que são as tuas prioridades para a Leiria, uma vez que há muita gente que se queixa que na cidade há tudo, mas afastado dela já não há assim tanta coisa? Afastado, como assim? Nas freguesias, por exemplo? Nas freguesias, sim. Eu acho que as nossas freguesias estão relativamente bem servidas de serviços. Temos extensões de saúde em muitas freguesias. Mas ao nível de transportes, por exemplo, há aqui muitas coisas que sim, possas linkar. Acho que os transportes urbanos podem ser melhorados. Mas lá está, isto é tudo como se costuma dizer, é uma pescadinha de rabo na boca, não é? Se os transportes públicos não têm linhas e frequência em condições, tu não os usas. Se não os usas, depois não justifica aos transportes públicos, aliás, aos transportes urbanos, aumentarem as linhas. Portanto, acho que é importante nós, e a própria Câmara aí tem de facto um papel importante, que é expandir, garantir que há uma expansão, embora não seja uma empresa municipal, é uma empresa privada, mas que é financiado em parte pela Câmara. Portanto, garantir que há um aumento muito grande das nossas linhas, dos próprios autocarros que têm melhores condições, mas isso tem estado a ser feito. O Mobilis ainda não sei se tu lembras, certamente, há uns anos o Mobilis era uma coisinha pequenina que andava por aí, eram 5 ou 6, e hoje em dia são autocarros grandes, são muitos mais, têm mais linhas. Acho que ainda não estará eventualmente no ponto, mas o caminho está a ser feito para lá, a chegar. No que é que tu és diferente dos teus outros colegas políticos? Não sei, se eu dissesse que era diferente dos meus outros colegas políticos, parecia que estava a ser um bocado arrogante. Okay. Não acho que não tem a ver com ser diferente dos meus colegas políticos ou não. Vais trazer mais-valias que se fores eleito deputado para a Assembleia Municipal? Repara, eu se for eleito deputado para a Assembleia Municipal, aquilo que posso garantir é apenas que vou estar atento aos problemas de Leiria e vou tentar garantir que eles são resolvidos da melhor forma possível, sendo que a Assembleia Municipal não é um órgão executivo, é um órgão que fiscaliza a ação da Câmara. Raul, tens ambição de ser presidente de alguma coisa ou já conseguiste? Sou presidente da Asteriscos, por exemplo. Okay. Por isso, a resposta é mais ou menos essa. Mas não, acho que isso...
Eu percebo a tua pergunta e a tua pergunta é muito simples. A resposta à tua pergunta é simples, no sentido em que Tudo é um caminho, não é? eu estou disponível para fazer parte de projetos políticos ou associativos, seja o que for, onde eu possa ter, onde eu possa ajudar da melhor forma possível, da forma que as pessoas quiserem. E, portanto, se as pessoas entenderem que eu devo liderar um projeto, seja qual for, eu normalmente estou ok com isso. Foi uma entrevista com o Raul Testa. Não, isso foi um interrogatório. Interrogatório. Já não podes falar, Raul, agora. E nós conseguimos perceber o que é que um dos mais bem preparados políticos pensa sobre a nossa cidade, os políticos de cada terra, numa política que é para todos. Espero que estejam a gostar destes episódios e vai sair mais um em breve e vamos terminar com a chave de ouro.